Olá pessoal, tudo bem? É a professora Priscila que está falando, de língua portuguesa do 7º ano. Eu estou aqui para fazer esse vídeo para vocês e o tema da nossa aula é linguagem verbal e não verbal. Para isso, eu escolhi uma atividade do livro escolhido pelo PNLD, né, do 7º ano, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela. E aí, lá na página, abrindo o livro de vocês, na página 16, vocês vão ver um texto que nós trabalhamos em sala de aula, que vocês leram, né, chamado Comunicação. Esse texto, Comunicação, ele é uma narrativa breve, portanto, ele é uma crônica, porque está falando de uma situação do cotidiano, né? E dessa situação do cotidiano, qual é a situação ali envolvida? Vocês vão lembrar. Um rapaz, ele vai até uma venda e precisa comprar um utensílio, só que ele se esquece desse utensílio, né, o nome desse utensílio. Então, ele vai fazer diversos gestos ou tentar remeter alguma coisa para que a pessoa, ou no caso o vendedor, ele consiga ter acesso a saber qual é esse objeto que ele precisa comprar. Então, ele vai mostrar através de formas, imagens, gestos, né? E para isso ele vai utilizar não só a linguagem verbal, como também a linguagem não verbal. Lembrando que para a gente saber o que é uma linguagem verbal, identificar o que é uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, a linguagem verbal ela é transmitida através da fala ou da escrita, né? E a linguagem não verbal, ela pode ser traduzida através de gestos, expressões, imagens, sons, cores, sinais e assim por diante, tá? Então, só para vocês lembrarem aqui da imagem, tá? Ele fica todo confuso, sem jeito e não consegue ainda identificar qual que é o objeto que ele precisava, né, falar. E com isso a gente conseguiu saber o que é uma crônica, né? Mais para frente, lá na página 22, vocês vão ver que lá tem a definição de linguagem verbal e não verbal. E também tem algumas atividades, por exemplo, o exercício número 3. Esse exercício número 3, ele tem várias imagens. Então, se vocês observarem esta imagem, esta e esta, vocês vão tentar identificar aí no caderno de língua portuguesa, colocando no caderno, identificando o que cada um quer comunicar, tá? Então, vocês vão olhar essas imagens e vão colocar embaixo, no caderno de vocês, qual é o significado que para vocês elas têm. Ainda que não tenha informação escrita nenhuma, vocês conseguem fazer essa definição. Na B, está dizendo o seguinte: nessas situações, a linguagem usada é verbal ou não verbal? Diante daquilo que eu já passei para vocês, as definições daquilo que a gente já teve em sala de aula, vocês conseguem identificar se essas imagens aqui, elas se dizem uma linguagem verbal ou não verbal? Respondam. E aí, na 4, vocês vão ter uma outra imagem aqui, tá? E aí, vocês vão precisar ser capazes de identificar o que ela significa. Se vocês tivessem essa imagem, observassem essa imagem, o que para vocês ela iria significar, tá? E você vai compará-la com as outras imagens no outro exercício. Vocês vão conseguir verificar que muito do que a gente consegue entender é através de uma coisa chamada signos, né? Códigos que nós já temos na nossa mente e que nos fazem pensar nas imagens que a gente revê, ainda que não esteja escrito para nós. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje a aula é sobre linguagem verbal e não verbal. Por hoje, eu quero que vocês respondam esses exercícios no caderno de vocês e numa próxima aula, nós vamos voltar neste assunto e a gente vai um pouquinho mais à frente, na linguagem formal e informal, culta ou coloquial. Vocês vão saber dizer? Dá uma lida no livro de vocês e também no caderno, que na próxima aula a gente vai retomar esse assunto, tá bom? Obrigada, até mais.